eu pesquisei um pouco nesses últimos tempos o método das PMIs e como eles têm sido feitos. Existe muita reclamação, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, em relação à transparência. Vocês receberam aí provavelmente 6, 7 estudos de empresas diferentes sobre a concessão do metrô. E aí teve um estudo que uma equipe técnica da Secretaria de Mobilidade e do metrô escolheram como estudo vitorioso. E aí esse estudo está sendo apresentado aqui junto com os reparos que a própria Secretaria faz. Só que nós não tivemos acesso, qual é o controle social em torno dos outros 7 estudos? Né? De quais critérios foram, nesse caso eu estou dizendo, enfim, pode ser 7, 5, 6, né? Dos outros estudos que foram apresentados para a concessão do metrô. Não existe transparência, nós mesmos fizemos um requerimento na Câmara Legislativa para termos acesso aos estudos e a resposta da Secretaria de Mobilidade é que esses estudos são confidenciais. E que nenhum parlamentar que tenha o exercício e a prerrogativa constitucional da fiscalização pode ter acesso a esses estudos. Imagina a população em geral para fazer a compreensão desse processo. Então eu queria apontar essas duas questões de método. Eu sei que em relação às PMIs tem uma discussão internacional em torno da propriedade intelectual do estudo. É uma discussão que eu acho que está em aberto, mas eu acho que a gente podia inovar, especialmente nesses momentos de debate sobre a questão da transparência. E eu jogo isso aqui. Tem um segundo ponto que me chamou a atenção na apresentação, porque a apresentação ela aponta uma série de supostos benefícios que a concessão traria, e esses benefícios eles já poderiam ser concretizados no sistema de mobilidade urbana do Distrito Federal hoje. Né? Então foi dado o exemplo aqui pelo meu antecessor sobre a questão de uma série de serviços, lojas, os serviços complementares, né, que o metrô poderia fazer e não faz, para aumentar a sua arrecadação. Você não precisa esperar a concessão para fazer, para alugar uma loja na estação. E agora se aponta e se vende a concessão como se essa fosse uma grande inovação. O capitalismo já existe hoje, dá para você alugar a loja lá hoje, não tem que esperar uma concessão para fazer isso e aumentar a arrecadação do metrô. Então existe um problema de gestão, que eu acho que precisa ser apontado. Porque a concessão, ela me parece que ela é apresentada como uma solução para uma série de problemas também de gestão que nós temos, que eu não estou dizendo que é uma gestão, o problema é pontual nessa gestão apenas, mas é um problema estrutural de gestão do metrô DF. Agora, o que eu acho que está dado nesse caso é que as fragilidades da gestão são utilizadas para justificar um projeto político de privatização. Eu acho que esse é o problema central. Eu acho que o metrô DF e a Secretaria de Mobilidade precisam assumir a responsabilidade pela gestão do metrô DF, pelas melhorias que são necessárias e para aquilo que é possível que seja feito a partir de agora. Não de uma suposta concessão que a gente não sabe nem se vai ser aprovada no Poder Legislativo, que é um projeto da Secretaria de Mobilidade. E eu acho que a transparência em relação ao papel do Legislativo é importante. Está aqui a deputada Júlia Lucy, que sabe que muitas vezes o Poder Legislativo é preterido, porque é uma tentativa de criar atalhos em vários processos, independente das nossas posições serem divergentes em muitos processos. Mas um consenso que nós temos lá é que o Poder Legislativo é burlado em muitos processos. Uma apresentação como essa tem que ter transparência de qual momento o Poder Legislativo vai ser consultado, até porque é explícito, é líquido e certo que ele tem que ser consultado pela Lei Orgânica do Distrito Federal e pela lei também que trata das concessões, a Lei 3.792 de 2020, de 2006. Então, o Poder Legislativo local vai precisar ser consultado nesse caso, em qual momento, em qual condição, para fazer o debate. Então, acho que isso é algo importante e tem que estar transparente também na apresentação que vocês estão trazendo para a população de alguma forma hoje, mesmo que de uma forma muito precária. Então, eu acho que é muito importante que esse debate seja feito. Eu acho que tem uma espécie de fetiche pelas privatizações. Eu vou explicar isso para concluir, no seguinte sentido. A gente tem hoje nosso transporte de ônibus, que é todo por meio de concessão. A gente que é do Distrito Federal há muitos anos, e eu nasci aqui, vivi minha vida inteira aqui, a gente sabe que a gente tem um problema estrutural no nosso transporte de ônibus aqui na cidade. E é um problema grave, e que mesmo a última licitação, que tem uma série de irregularidades já julgadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não resolveram esses problemas. Eu sei que a Secretaria de Mobilidade acompanha, fiscaliza esses contratos, discute com as empresas que estão hoje cumprindo a execução desse serviço na cidade. Mas isso é um problema, porque esse é um transporte que já é fruto de uma concessão e ele é absolutamente problemático no atendimento correto à população. O princípio do atendimento à população com excelência tem que guiar a gestão pública. E será que essa concessão vai ser mais uma concessão de uma grande empresa que nós vamos criar um monstro, um minotauro, com muito poder econômico para influenciar nos contratos?
Porque eu não duvido que as condições que vocês estão dando aqui no papel hoje, na teoria, possam aparentemente ser positivas para a população do Distrito Federal. Daqui 2, 3 anos, se faz essa concessão, essa empresa vira um grande monstro do poder econômico, que influencia mais na política local, no poder legislativo, na gestão pública, e começa a prestar um serviço que não é com qualidade. Isso já aconteceu em muitas experiências de metrô. Eu conversei com ex-presidentes do metrô, e que viajaram o mundo, conversando com dirigentes metroviários pelo mundo. Isso acontece. Essas grandes concessões de 30 anos, você transforma essa empresa num grande ator do poder econômico da cidade, de forma que ele mobiliza os atores políticos e comanda. Não à toa nós temos empresas públicas, para não cairmos nesse lobby e conseguirmos prestar um serviço de excelência à população, com referência social, que o foco seja a população.